Apesar da idade relativamente jovem de Rodrigo, os seus subordinados sempre o chamavam de Sr. Castro. E agora, seu assistente o chamou e disse: Sr. Castro, você pediu para ser lembrado que hoje você tem aquele evento dedicado à abertura do centro de voluntários. Obrigado, Anthony. Estou prestes a sair para isso. Rodrigo respondeu e cautelosamente esfregou o rosto com os dedos. Aos 28 anos, o homem já havia ganhado seu primeiro $1 milhão e era dono de uma grande empresa comercial. É claro que os seus concorrentes diziam que Rodrigo simplesmente ficou rico por sorte, que ele estava simplesmente no lugar certo na hora certa. Mas aqueles que conheciam o jovem milionário pessoalmente sabiam que a história não era bem assim. Rodrigo devia o seu sucesso ao seu trabalho duro e sua perseverança, dignos de respeito e admiração. Poucas pessoas sabiam que o jovem milionário cresceu em uma família pobre e que seu pai era um alcoólatra, enquanto a sua mãe trabalhava como faxineira em um hotel de beira de estrada. A infância de Rodrigo foi extremamente difícil. Deixou uma marca indelével nele. O menino muitas vezes ajudava sua mãe a limpar o hotel, sonhando longe que um dia ele cresceria e se tornaria um empresário de sucesso. Infelizmente, tendo nascido em um bairro pobre do Rio de Janeiro, era uma tarefa quase impossível. Contra todas as possibilidades, Rodrigo conseguiu superar todas as dificuldades ao longo de seu caminho e ir para a faculdade, tendo se formado em economia. O simples jovem entrou para o mundo que sempre sonhou: os negócios. É difícil imaginar o que Rodrigo teve que passar antes de alcançar o seu sucesso. O homem sabia que não tinha com quem contar além de si mesmo. Tanto os seus subordinados quanto os seus parceiros de negócio o conheciam como um homem de palavra, sempre tratando os outros bem. E ele foi aos poucos ganhando respeito e admiração de todos ao seu redor. O jovem milionário nunca dividiu as pessoas em boas ou más, pobres ou ricos. Rodrigo sempre tratou todas as pessoas igualmente e acreditava que todos mereciam ser tratados com respeito. Mas seu sucesso nos negócios não era a única coisa que Rodrigo Castro poderia se gabar. Além de fazer negócios lucrativos e assinar contratos impressionantes, o jovem milionário era conhecido pela sua filantropia e ser fundador de várias instituições de caridade. Assim, naquele dia, ao invés de relaxar em seu merecido dia de descanso, Rodrigo se dirigiu até o novo prédio de 3 andares, que deveria se tornar um grande centro de voluntários para sem-tetos e pessoas em situações de vida difíceis. Rodrigo comprou este prédio há 1 ano, e no começo ninguém conseguia entender o porquê ele fez isso. Só agora, quando as instalações foram reformadas e a equipe contratada, que tudo se encaixou para a surpresa dos convidados. Para a surpresa dos convidados de Rodrigo e de seus parceiros de negócios, ele chegou sozinho no baile de gala. O fato é que após a morte de sua mãe, o jovem empresário vivia sozinho. Há vários anos, poucas pessoas sabiam que Rodrigo já havia se apaixonado e que a sua história de amor não acabou em um final feliz, o que deixou um sentimento de decepção e uma ferida dolorosa em seu coração. Rodrigo não era rico na época e estava apenas começando a sua ascensão às alturas de seu Olimpo financeiro. Infelizmente, a sua noiva não apreciou todos os seus esforços e o traiu com o filho de um bilionário local. Rodrigo não fez muita força para resolver as coisas. Ao invés disso, ele simplesmente pediu à sua noiva infiel para deixá-lo e nunca mais voltar. É claro que ele havia muitas outras mulheres na vida do jovem empresário, mas nenhuma delas se encaixava no papel de sua esposa, como ele desejava. Revivendo suas memórias, Rodrigo saiu do carro e caminhou em direção ao grupo de funcionários que estava esperando por ele naquele momento. Então, alguém tocou suavemente a mão do empresário, fazendo com que ele parasse. Rodrigo logo virou a cabeça para a direita e viu uma frágil velha em sua frente, vestida com roupas bem velhas, mas bem elegantes. A mulher estranha não parecia uma sem-teto comum de uma cidade grande. Senhor, você tem algum trocado? Você pode ajudar uma velhinha a comprar um pouco de pão? A mulher disse em um tom de voz extremamente calmo e baixo, quase indistinguível em meio ao barulho eterno da metrópole. Então, a mão de Rodrigo escorregou até a sua carteira. O jovem milionário não sabia exatamente quanto dinheiro ele tinha no bolso,
mas tinha certeza que estava pronto para dar à velha tudo que ele tinha. Várias notas de R$ 100. Rodrigo imediatamente entregou à velha. Aqui, pegue, senhora. É tudo que eu tenho comigo. Se precisar de ajuda, por favor, fale com o meu centro, que irá abrir em breve. Talvez possamos te ajudar, comentou o empresário. Obrigado, senhor, mas eu não estou sem abrigo. Na verdade, eu estou tentando ajudar a minha netinha. Ela está doente. Por isso, todo o dinheiro que temos é gasto em incontáveis remédios na farmácia. A velha sussurrou com lágrimas nos olhos e um pesar no coração. Então, ela se virou com um suspiro triste, perdida, e olhou para a multidão barulhenta, esperando o centro de voluntários abrir naquele momento. Rodrigo viu que ele não percebeu antes. O fato é que a velha estava em sua frente e tinha brincos muito estranhos. A forma das peças era peculiar, e Rodrigo podia jurar que os tinha visto antes com a senhora Ferreira. Senhora Ferreira, me desculpe não ter te reconhecido antes. Sou o Rodrigo Castro. Costumava me chamar de Pequeno Príncipe quando criança. Você se lembra? Indagou, tendo dificuldade em conter a sua excitação. Uma faísca de reconhecimento brilhou nos olhos da velha e seu rosto mudou claramente. Ela se lembrou de Rodrigo. Para grande desgosto do milionário, eles não conseguiram continuar porque a abertura do centro de voluntários não podia mais ser adiada. Depois de pedir à velha senhora para esperar por ele na entrada, Rodrigo caminhou em direção à multidão de repórteres e outros participantes da cerimônia de abertura. As formalidades levaram cerca de 1 hora, e quando o jovem milionário finalmente pôde voltar para fora, a velha não estava mais lá, em lugar nenhum. Por que a senhora Ferreira não esperou por mim? E o que aconteceu com a neta dessa velha? Indagou o milionário, revirando as suas memórias. Logo, veio à tona em sua mente que o nome dela poderia ser Teresa. Naquele momento, a mente do jovem milionário ficou nublada com as memórias de um passado distante, que não poderia ser sinônimo de felicidade. Na época, a sua família morava nos subúrbios do Rio de Janeiro. Teresa Ferreira era a vizinha da família Castro, mulher doce e carinhosa. Geralmente ajudava a mãe de Rodrigo e às vezes até emprestava algum dinheiro. A neta de Teresa Ferreira, Amanda, ainda estava muito jovem naquela época, então Rodrigo, com seus 10 anos, por vezes, era sua babá junto com um amigo. A mãe de Amanda morreu durante o parto e ela nunca conheceu seu pai. Portanto, quando o Roberto Castro voltava para casa do trabalho bêbado, o pequeno Rodrigo sabia exatamente para onde poderia correr para se esconder do pai. Teresa Ferreira era muito gentil com o menino e muitas vezes lia histórias para ele pegar no sono. O seu favorito era o Pequeno Príncipe. Foi daí que veio o seu apelido. A diferença de idade entre ele e a pequena Amanda eram 6 anos e o menino considerava a sua irmã. Relembrando seu passado, foi então que Rodrigo viu os brincos estranhos da senhora Ferreira. Eram da minha avó. Meu avô os fazia. Ele era um bom joalheiro, muito conhecido na área. Quando os dirigíveis ainda estavam voando no ar, você provavelmente nunca ouviu falar deles. A mulher idosa explicou com uma expressão de nostalgia. Então eles são realmente velhos como os tesouros dos piratas? Sussurrou Rodrigo. Com admiração, Teresa Ferreira piscou para o menino e bagunçou seu cabelo rebelde em resposta. Depois que a mãe de Rodrigo recebeu um novo emprego, eles tiveram que se mudar para outro bairro. E é por isso que ele perdeu contato com Teresa Ferreira por tantos anos. E agora, depois de tanto tempo, Rodrigo voltou a ter visões de seu passado. Ele nunca conseguiu esquecer. Para encontrar a velha, o jovem milionário teve que recorrer aos serviços de um detetive particular. O fato é, há 5 anos, Teresa e sua neta se mudaram para algum lugar. E agora, outra família estava morando no antigo endereço, o que fez com que levasse cerca de 1 semana para o detetive particular encontrar informações sobre eles. Mas quando Rodrigo finalmente encontrou seu novo endereço, a sua alegria não teve limites. Decidindo não adiar as coisas, o jovem empresário foi ver Teresa e sua netinha Amanda. E não demorou muito para ele encontrar a casa que procurava na Praça Brasil. Era um prédio simples, de um andar com azulejos azuis e paredes claras. Rodrigo imediatamente saiu do carro e caminhou em direção ao portão que, com o tempo, havia inclinado para um lado. Mas, antes que ele pudesse dar alguns passos,
A porta da casa se abriu e Teresa Ferreira subitamente apareceu na soleira, empurrando uma cadeira de rodas com a jovem na frente dela. Ela deve ser Amanda. O que aconteceu? Por que ela está em uma cadeira de rodas? Perguntas bagunçaram a mente do jovem milionário naquele momento. Teresa Ferreira foi levantando o olhar e viu Rodrigo chegando ao portão. Em questão de segundos, os olhos da velha imediatamente se encheram. De pé, com lágrimas nos olhos e um sorriso se espalhando em seu rosto enrugado. Depois de cumprimentar Amanda e sua avó, Rodrigo imediatamente começou a fazer perguntas a elas. Por que você não esperou por mim, senhora Ferreira? Você poderia ter me procurado para ajudar mais cedo. O jovem milionário perguntou em tom de reprovação. Ah, meu querido pequeno príncipe, eu estava com vergonha do fato de eu falar tão baixo e ter que pedir dinheiro na rua. Mas eu não tinha outra saída. Há um ano atrás, Amanda foi atropelada por um motorista bêbado, que tinha diversos amigos ricos e influentes. Ela teve uma fratura por compressão da coluna e não teve como escapar da cadeira de rodas. Imediatamente, o seu noivo a deixou e a pessoa que a atropelou permaneceu impune. Teresa Ferreira respondeu com um triste suspirar. Depois das palavras de sua avó, Amanda baixou um olhar perdido, até olhar na direção de Rodrigo. Não há mais nada que os médicos possam fazer sobre isso? Não há algum tipo de cirurgia que eles possam fazer? A medicina está muito avançada hoje em dia. Não há praticamente nada que os médicos não possam fazer agora. Rodrigo deixou escapar, mas Teresa apenas balançou o chapéu e respondeu com indisfarçável amargura na voz. Isso é só para quem tem dinheiro. Os médicos praticamente podem fazer qualquer coisa. Mas, para uma pobre velhinha como eu, pagar por esse tipo de cirurgia é simplesmente impossível. Então, Rodrigo olhou para Amanda, que se transformou em uma linda jovem. Ela parecia uma fada de algum conto de fadas, cujas asas foram cortadas por um mal, uma bruxa. Será que eu realmente não poderia conseguir o dinheiro para a cirurgia da Amanda? Ela era como uma irmã para mim, quando eu era pequeno. Mesmo que eu tenha que vender o meu próprio negócio, ainda valeria a pena. Rodrigo pensou e se apressou para tranquilizar a velha. Claro, neste momento, Teresa Ferreira não estava exatamente convencida que Rodrigo poderia ajudá-los, mas o jovem milionário estava extremamente determinado. Eu não vou desistir antes de tudo. Confiante, Rodrigo ligou para todos os hospitais que realizavam cirurgias, relacionado com as lesões no sistema muscular esquelético. Depois de saber quanto dinheiro era necessário para o tratamento e posterior reabilitação, ele fez um empréstimo garantido por sua empresa. O valor acabou sendo enorme, mesmo para o jovem milionário, pois era difícil para ele retirar tanto dinheiro de sua empresa. Todo esse tempo, Amanda Ferreira seguiu as tentativas de Rodrigo, seu pequeno príncipe, para arrecadar a quantia necessária para a cirurgia, mas com medo de aumentar as suas esperanças e se frustrar. Além da questão da cirurgia de Amanda, o jovem milionário também recorreu aos mais altos tribunais do Brasil para punir o infrator da mulher. Ah, como a confiança e a pressão conseguem fazer maravilhas! Portanto, o fato de o responsável pelo acidente ter sido levado à justiça 6 meses depois poderia definitivamente ser chamada de uma maravilha. Mas não foi a única coisa que deixou Teresa Ferreira feliz. Graças à ajuda de Rodrigo, a cirurgia na coluna de sua neta foi um sucesso e os especialistas do centro médico estavam confiantes de que Amanda não só seria capaz de andar, mas seria capaz de dançar em seu próprio casamento. Desde os primeiros dias e durante todo o curso de reabilitação de Amanda na clínica, a equipe médica de lá chamou Rodrigo Castro de seu noivo, enquanto os jovens apenas sorriam misteriosamente, mas não refutavam as suposições. Quando Amanda recebeu alta do hospital, eles não estavam mais escondendo o fato de que se tornaram um casal. Correndo o olhar para a feliz Amanda e em seguida para Rodrigo, a velha Teresa agradeceu o universo por dar à neta um homem que era um pequeno príncipe na infância, mas que cresceu para ser um verdadeiro rei.